Cláudia de Bulhões, novamente com vocês, aqui na telinha do seu 22, da Grade da NET e pela TV Internet Gente da Gente, em Maceió, agora. Hoje, o programa Gente da Gente é temático. Convidamos o diretor e proprietário do Museu de Futebol, Lautinei Perdigão. Não percam, ele sabe tudo de futebol e vamos mostrar tudo a você que tem lá dentro do museu, no Estádio Rei Pelé de Maceió, Alagoas. Vamos entrar no Museu do Esporte, conversar com o diretor e proprietário do museu, Lautinei Perdigão, e saber tudo sobre o esporte, sobre as Copas. Cláudia de Bulhões, no Gente da Gente, com você. Vamos entrar no museu? Bom dia! Que coisa boa! Que bom ser recebido pelo diretor desse museu maravilhoso. Quanta coisa sobre o esporte, quanta coisa sobre futebol, Lautinei. E nós temos aqui uma exposição só sobre o Brasil em todas as Copas do Mundo. Apesar de nós fazermos as nossas exposições a cada 2 meses, a gente muda, mas nesse período da Copa do Mundo, a gente tem o Brasil nas Copas do Mundo. Lautinei, o que você acha aqui de mais precioso para nos mostrar primeiro? Olha, tudo aqui eu acho que é precioso. É claro que tem umas coisas ou outras que podem se, vamos dizer assim, sobressair. Como, por exemplo, a taça de 1927, outra de 28, a bola da Sofia, o jogo CCSB de 39, essas coisas assim. Mas a gente tem muita coisa hoje e agora no Brasil, em todas as Copas, porque o Brasil é o único país que participou de todas as Copas que começou em 1930. Vamos lá, nos mostra as Copas. Lautinei, aqui estão as fotos das Copas do Mundo. Desde que ano? Desde 1930, quando aconteceu a primeira Copa do Mundo, que foi no Uruguai. E o Brasil já participou? Já participou. Então nós temos nesse expositor aqui as fotografias da Copa de 1930. Essa também é de 1930. Essa é de 34 e essa outra também de 34. A parte de baixo já é da Copa de 38, quando também o Brasil fez uma melhor campanha do que nos anos anteriores. São o time do Brasil, os jogadores do Brasil que estavam na concentração em Caxambu, lá em Minas Gerais, e uma das fotos de um dos jogos do Brasil lá na França. Lautinei, você sabe nominar todos os jogadores de 1930? Pode sim. Nessa fotografia do time que participou de 1930, a gente tem o Brilhante, o Fausto dos Santos, o Hermógenes, o Itália, o Joel e o Fernando. Aqui agachado nós temos o Poli, o Nilo, o Araquém, o Preguinho, que foi quem fez o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, e o Teófilo. Essa foi a... Maravilha, ele sabe tudo. Depois de 38, nós temos a foto do 34. De 34, não, foto do time de 34 a gente não tem. As fotografias que a gente tinha do 34 do time não estavam muito nítidas e a gente preferiu colocar as fotos, por exemplo, nessa foto de 34, que tem o Leônidas da Silva jogando contra a Polônia, que foi o primeiro jogo do Brasil na Copa, e o Brasil ganhou na Polônia de 6-5. Então essa foto de 34... E temos agora a de 38, não é isso? 38. A de 38 está aqui embaixo e a gente tem aqui o Ademar Pimenta, que foi o treinador da equipe. A gente tem o Hércules, o Perácio, o Leônidas da Silva, o Romeu e o Lopes. Aqui a gente tem o Martim, não, esse é o Afonsinho, esse é o Martim, esse é o José Procópio. Esse aqui é o Machado, o Batatais, que era o goleiro, e o Domingos da Guia, que era um dos mais famosos. Esse foi de 1950? Não, esse foi de 38. 38. Ah, tá. E como foi nossa atuação em 38? Em 38 a gente chegou até as quartas e finais, que a gente ganhamos da Polônia, depois empatamos com a Tchecoslováquia, depois ganhamos um jogo de desempate, mas no jogo seguinte, que foi contra a Itália, a gente perdeu de 2-1.
e com isso a gente ficou. E a Itália continuou e terminou sendo campeão. Lautinei, depois temos de 1950, não é isso? Exatamente, onde houve o grande desastre, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, que foi no Maracanã. O Maracanã que foi feito, vamos dizer assim, foi feito para a Vitória, que era na oportunidade a grande, vamos dizer assim, o grande estádio, o maior estádio do mundo, e nós terminamos perdendo o jogo dentro de casa. Por que nós perdemos? Porque parece que era tudo certo que nós íamos ganhar, certo? Tinha tudo para ganhar, mas o já ganhou, a própria imprensa, além da torcida, mas a própria imprensa colocou fotografias à véspera da decisão contra os uruguaios, colocou o Brasil campeão do mundo, os jogadores do brasileiro com a faixa, eles colocaram faixa do Brasil, os jogadores brasileiros, e tudo isso atrapalharam. Deu força. Porque o treinador do Uruguai, ele pegou todas essas fotos, colocou nos quartos de cada um dos jogadores dos uruguaios, para mostrar que, se fosse daquele jeito, não precisava nem ir para campo. Se o Brasil já era campeão, não precisava ir. Então a gente tinha que ir, dizia o Abdul Varela, que nós temos que ir para o campo e mostrar que vai ser diferente. Esse jogo foi aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil, em junho de 1950. Maravilha, ele sabe tudo de futebol, ele sabe tudo de esporte, ele sabe tudo da Copa do Mundo. E agora, Lautinei? Eu vou mostrar para vocês aqui, essa é a equipe que perdeu, foi a final e que perdeu para os uruguaios de 2-1. O interessante nisso tudo é que o Brasil jogava pelo empate. O Brasil tinha ganho da Suécia de 7-1, tinha ganho da Espanha de 6-1, enquanto isso os uruguaios empataram com a Espanha de 2-2 e ganharam da Suécia de 3-2. Empatou 2-2. Tudo para ganhar. Jogava pelo empate. Fez ainda o primeiro gol. Quer dizer, a vantagem dobrou. E ele terminou permitindo que o Uruguai fizesse 2 gols e ganhasse a Copa do Mundo aqui dentro. Eu imagino como ficou o Brasil. Foi 200 mil pessoas dentro do estádio que demoraram a sair exatamente porque ninguém estava acreditando. Para muita gente achava que aquilo era um sonho e que o jogo ainda ia começar. E esse foi a equipe que realmente marcaram esses jogadores, que eram grandes jogadores, mas marcaram ele pela derrota. Que era o Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, que foi quem fez o gol do Brasil, Zizinho, Ademir, que foi o artilheiro do campeonato, Jair e Chico. Olha, deve ter sido uma coisa horrível para quem foi assistir o jogo, crente que ia ver a vitória do Brasil, a mídia toda já dizendo que o Brasil ia ganhar. Não é isso, Lautinei? Esse é o grande mal de pensar, porque futebol, o esporte só termina, vamos dizer assim, quando o juiz apita. E naquele dia deu aquele branco, vamos dizer assim, o Brasil vencendo de 1-0 já no primeiro minuto do segundo tempo, e aos 36 minutos do segundo tempo teve esse gol aqui, que foi o famoso gol do Gigia, que fez com que o Brasil perdesse. Não deu mais tempo, porque o Brasil, vamos dizer assim, baixou a guarda, baixou a cabeça. E depois desse gol ele ficou totalmente desarmado e o Uruguai ficou se defendendo até o fim e conseguiu ganhar. Uma uma amostra da derrota é essa fotografia que a gente tem aqui do Danilo, que era chamado do príncipe do futebol. Danilo. Ele está chorando, né? Está chorando, ele saiu amparado pelo Moreira, que era um dos locutores de pista que tinha da rádio Marinque Veiga na época. E ele sai chorando do jogo, como todos os jogadores, e o Brasil inteiro chorando. Chorou. Lautinei, quer dizer que esse foi um dos cartazes que a imprensa soltou em 1950? Foi um deles. Essa era a página principal de um dos jornais do Rio de Janeiro. Brasil, campeão mundial de futebol em 1950. Isso às vésperas da decisão. Tal era a certeza. Exatamente. E mexeu muito com os uruguaios. Os uruguaios sempre foram jogadores de muita raça, de muita vontade, e que acharam que esse negócio de já ganhou, para ele não servia. Tinha que ganhar no campo. Aliás, Lautinei, todo mundo que vem jogar com o Brasil quer ganhar do Brasil, né? Impressionante como o Brasil, assim, é aguerrido no futebol e quando os jogadores chegam aqui de outros países, eles querem porque querem, nas Copas ou em jogos amistosos, querem ganhar do Brasil. Não é isso? Exatamente. Todo mundo, porque o Brasil realmente, normalmente ele está no ranking lá em cima. É uma equipe que vence muito, já ganhou 5 campeonatos, é o país que mais ganhou campeonatos do mundo. E sempre quando se ganha do Brasil, eles têm alguma coisa assim a mais,
dentro entre os jogadores, entre aquela equipe que participou daquele jogo e o próprio país, quando ganha do Brasil, bem, nós ganhamos da seleção brasileira. Não, é exatamente. Lautinei, suas outras preciosidades aqui do museu. Antes eu vou lhe perguntar, qual o tamanho físico do museu? Ora, para ser sincero, eu nunca medi. Sempre achei que esse é o tamanho ideal, que não pode não ser muito grande, mas aqui a gente vê todo o espaço. A gente não, como diz, a gente não precisa ficar preocupado com as pessoas que estão aqui dentro, para ver isso ou aquilo. A gente está sempre junto de todos aqueles que comparecem. Eu acho que é o suficiente para o pessoal entrar, assistir, ver tudo aquilo que nós temos e para a gente observar também. O que é que você tem aqui? Porque eu estou vendo tanta coisa que estou ficando meio tonta. O que que você tem? Olha, antes de mais nada, depois dessa derrota que eu mostrei a você de 1950, eu queria mostrar a Copa de 54, que foi a primeira do pentacampeonato. A Copa de 54, de 58, quero dizer, desculpem, a Copa de 1958, na Suécia, quando o Brasil ganhou o campeonato, o primeiro campeonato do mundo, que saiu daqui desacreditado, mas chegou a ganhar, e aí partiu para os outros campeonatos, que chegamos a 5 campeonatos ganhos pelo Brasil em Copas do Mundo. Vamos lá? Vamos nós. 1958. Orgulho para Lautinei Perdigão. O que foi que aconteceu nessa data, Lautinei? Bem, durante a Copa do Mundo, a gente fez grandes partidas e terminamos como campeões. Daqui a pouco eu digo uma coisa interessante que aconteceu na minha vida e no dia da Copa do Mundo. Essa equipe aqui, que foi a primeira do primeiro jogo, inclusive tem a dupla de alagoanos, Dida e Zagallo. O Dida jogou aqui no CSA, depois foi para o Flamengo e terminou participando do primeiro jogo. Se machucou, ficou de fora, foi quando o Pelé tomou conta da posição e não deu mais. Essa foto aqui é exatamente a que ganhou o campeonato contra a Suécia, que inclusive jogou com a camisa azul. As outras partidas tinham sido com a camisa amarela. Vamos nominar? Bora. Esse aqui, por exemplo, no dia da estreia, de Sordi, Dino Sani, Bellini, Newton Santos, Orlando, Gilmar. Aqui Mário América era o massagista, Joel, Didi, Mazola, Dida e Zagallo. Então essa turma aí, esse grupo foi que conseguiu a primeira Copa para o Brasil. Exatamente isso, a primeira Copa ganha pelo Brasil na Suécia, que terminou o Brasil ganhando da própria Suécia de 5-2 no jogo final, que tinha Djalma Santos, Zito, Bellini, Newton Santos, Orlando e Gilmar. Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Zagallo e o Mário Américo, que era o massagista. Isso, é uma maravilha como ele sabe tudo de cor. Não é à toa que ele é realmente o diretor disso aqui, do Museu do Esporte em Maceió, Alagoas, e que recebe visita do mundo todo, não é isso, Lautinei? Graças a Deus, o museu está sendo muito bem visitado e eu gosto muito quando vem colégios, escolas, porque com os meninos a gente conversa muito, a gente mostra as coisas do passado, alguns perguntam pelo avô que jogou futebol. Que maravilha! Normalmente a gente tem essas fotografias dele, dos avós dele. E isso é bom porque a gente está sempre mostrando às pessoas um pouco, para essa geração de hoje, a gente está mostrando um pouco daquilo que aconteceu no passado. Sim, a coisa que eu gosto sempre de falar sobre isso. Nesse dia da decisão da Copa do Mundo de 58... Brasil, você lembra o dia? Me lembro. Lembra tudo. É 16 de junho. 16 de junho. Julho. Julho. Normalmente é a época da Copa. Isso. Foi no dia em que eu me casei. Olha, isso foi escolhido a dedo? Não foi. Deu certo nisso. Agora, o interessante disso tudo é que tanto eu como o padre, que foi o padre Brandon Lima, lá de Bebedouro, a gente ficou meio apressado para começar o casamento internacional. Que absurdo! Quiseram casar rapidinho, tanto o padre quanto ele, gente, para poder assistir ao jogo. Não acredito, Lautinei. Pois é. Ele ficou vermelho. E o jogo, naquela época não existia televisão passando. A gente tinha que ouvir o jogo. Ouvir o jogo pela Rádio Nacional, pela Rádio Marinho de Veiga. Era meio complicadinho ouvir assim, mas a gente dava para ouvir sim. O jogo começou às 11 horas, a gente casou mais ou menos às 10 horas da manhã.
Olha, o casamento apressado por causa do jogo. Eu não acredito. É fanático por jogo de futebol. Lautinei, e como é que ficou sua mulher quando soube que você estava apressado? Ela soube disso ou não? Ela soube, sim. E ela até que concordou. Não gosta muito de futebol como eu, mas sempre concorda comigo. Então, eu, os padrinhos e aqueles poucos que foram, porque a gente não... Exatamente por causa da decisão, a gente não queria que fosse muita gente para nada. Tudo foi modificado no casamento por causa da decisão. Inacreditável, para não atrapalhar. Olha, não queriam muita gente para não atrapalhar e assistir o jogo. Não acredito. Pois é, e foi bom porque foi pouca gente, mas quantas pessoas já nos visitaram nesses 56 anos de casado? Quer dizer, muitos anos que... Você já contou essa história para muita gente? Não, para muita gente não, mas de vez em quando se toca alguém, assim, toca na Copa do Mundo e Copa 58, a gente fala ligeiramente sobre isso. Não com tantos detalhes assim. Lautinei, vamos fazer um intervalo aqui para as nossas comunicações internas. Sou Cláudia de Bulhões, assistente social e psicóloga. Escrevi o livro Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir, junto aos internautas. Livro simples, mas que você vai saber do que se trata o famigerado mal do século, que é o mal de Alzheimer. Dentro do nosso livro, também tem alguns exercícios para prevenção ao mal de Alzheimer. Caso você queira adquirir, veja este endereço aqui e entre em contato. Voltamos com Lautinei Perdigão sendo entrevistado, mostrando tudo do Museu do Futebol no estádio Rei Pelé. Uma das coisas assim maravilhosas que observamos no Museu do Esporte com Lautinei Perdigão foram as camisas históricas. Lautinei, o que você tem aqui de mais histórico, ou seja, o que você mais gosta? Olha, tem muitas camisas autografadas pelo Dunga, pelo Romário, pelo Robinho, pelo alagoano Adriano, que jogou uma partida, jogou no CSA, também jogou pela Seleção Brasileira, mas a que eu gosto mais é essa azul de goleiro, que pertenceu a Lula, um goleiro alagoano que começou a brilhar no Centro Esportivo Alagoano, foi para o Náutico, que jogou no Corinthians, de São Paulo. Quando ele estava no Corinthians, ele foi convocado pelo João Saldanha para participar do grupo que disputou as eliminatórias para a Copa de 1970. Ele era o reserva de Félix e chegou a jogar algumas vezes, não de primeira, sempre, vamos dizer assim, substituindo o Félix, já que o jogo estava com facilidade para o time do Brasil. Eu tenho a impressão que se o João Saldanha tivesse continuado como técnico da seleção para a Copa do Mundo de 70 no México, o Lula também iria com o Félix. Mas mudou o treinador, saiu o João Saldanha, entrou o Zagallo. Com isso, também alguns jogadores que estavam fazendo parte daquele grupo anterior também foram substituídos por outros. Você também tem uma camisa histórica aqui, que foi, eu já soube, porque eu estudei antes de vir aqui, a camisa que Pelé jogou aqui no estádio, verdade? Verdade, sim. Você nos mostra? Mostro, sim. O Museu do Esporte, ele está situado no estádio Rei Pelé. E nós temos aqui uma raridade de Lautinei Perdigão. Foi a camisa que Pelé jogou quando o estádio de Alagoas, o estádio principal de Alagoas, chama-se Rei Pelé, foi inaugurado com a vinda de Pelé também. Conta a história, Lautinei. Conta. No dia 25 de outubro de 1970, quando da inauguração do estádio, com o jogo Santos, que o Santos veio com o Pelé e o seu time completamente ótimo, que era a principal equipe do futebol brasileiro, e contra a seleção alagoana. O Santos ganhou de 5-0. E esta camisa que nós temos no museu, inclusive está autografada pelo Pelé, ela foi do primeiro tempo desse jogo. Quando acabou o primeiro tempo, conseguimos, aliás, o Vinícius Maia Nobre, que foi o engenheiro da época, conseguiu essa camisa e depois mandou aqui para o Museu dos Esportes.
Histórica essa camisa. Eu acho que todo alagoano que gosta de futebol gostaria de ter essa camisa, né, Lautinei? Porque qualquer coisa que venha a ser do Pelé sempre tem um valor maior. Seja uma camisa, seja uma foto, um escudo, qualquer coisa. Normalmente tem um valor mais do que os outros, porque, afinal de contas, Pelé foi o rei do futebol. Vamos para onde agora? Bem, eu gosto muito dessa camisa, outra camisa que tem aqui ao lado do Pelé, que é do Dida. Ele é um entusiasta. Essa camisa do Dida, que leva o nome do museu, que é um alagoano que jogou no CSA e que se transferiu para o Flamengo em 1954 e que foi tricampeão pelo Flamengo e depois foi campeão do mundo pela seleção brasileira. No jogo final do Campeonato Carioca de 1955, o Dida entrou como titular da equipe do Flamengo contra o América, precisando da vitória, já que no jogo anterior o América tinha ganho do Flamengo de 5-1. E nesse jogo o Dida fez os 4 gols do Flamengo e ele ajudou o Flamengo a ser campeão carioca, porque o time do Flamengo também era muito bom, ninguém ganha um jogo sozinho. Ele ajudou o Flamengo junto com seus companheiros a ser tricampeão fazendo os 4 gols. O Flamengo ganhou do América de 4-1. Isso em 1955. 55. Ele sabe tudo, tudo, tudo. Agora, o Museu do Esporte, ele não é só futebol. Não. O Museu do Esporte em Alagoas, coordenado por Lautinei Perdigão, tem todos os esportes. Agora ele vai mostrar outros esportes que estão aqui no museu. Nós temos aqui, nesse expositor, taco de golfe, a raquete de tênis e outra raquete ali de squash. São 3 esportes diferentes e sempre tem o seu lugarzinho aqui. Como tem ali bolas de basquete, bolas de futebol, bola de voleibol, bola de futsal, de polo aquático, enfim, todo tipo de bola de quase todos os esportes, não tem de todos naturalmente, mas tem de quase todos os esportes, a gente tem aqui no Museu dos Esportes. Isso aqui é uma maravilha. Eu convido você, meu telespectador, e você, meu querido internauta, para vir conhecer o Museu do Esporte. Ou você que é alagoano, ou você que está vindo a Maceió, visitar aqui o Museu do Esporte com Lautinei Perdigão. Vamos que vamos, Lautinei, porque são tantas coisas que eu estou meio estonteada. Você aqui tem camisas, bolas, livros, revistas, taças, jornais. É muita coisa. Vamos para as camisas. Vamos, Lautinei, vamos, nos mostre essas camisas maravilhosas. Camisas, camisas e camisas. Camisas alagoanas, camisas brasileiras, camisas internacionais. Temos tudo sobre camisa. Como se não bastasse, temos revistas dos esportes, temos fotos, temos livros, temos e mais camisas. Lautinei, como é que você conseguiu tanta camisa? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo as camisas, porque eu, quando comecei no raio de 1958, eu tinha mais ou menos essa ideia, mas foi quando eu fui para a Gazeta, foi que eu comecei a colecionar essas camisas. Então, ao longo do tempo, a gente vai... Eu nunca comprei uma camisa, aqui tem são 393 camisas. Eu nunca comprei nenhuma. Sempre são doações de clubes, de jogadores, alguns até do exterior. Como eu tenho aqui uma famosa até do Maradona, tem do Zico no exterior, tem do Júnior, enfim, tem uma série de camisas separadas. Essa parte aqui é do CCA, logo depois é do CRB, depois tem as do interior, aqui desse lado já fica dos clubes do exterior, ali onde ficava da seleção brasileira. Então cada uma tem a sua localização. Exatamente, fica melhor para procurar. Certo. Porque se a gente quer ver uma camisa do CCA, a gente sabe que vai encontrá-la bem aqui. E assim a gente vai procurando e achando. Inclusive os livros, que também são bastantes, que tem por aqui. E essas luvas aqui, Lautinei? Exatamente do Dida, que foi goleiro. Ele tem... Mas não é o Dida que leva o nome do estádio? Não, esse Dida foi que jogou... Ele jogou até em Arapiraca, depois foi para o Vitória da Bahia, jogou na seleção brasileira, foi um dos campeões do mundo em 2000, e ele tem, como diz, um histórico no futebol muito grande, muito bom. O Dida foi um dos grandes goleiros da história do futebol.
E o seu Dida, eu digo seu porque ele tem como o Dida um ídolo. Ele lhe deu alguma coisa? Me deu uma amizade, eu conheci bastante, porque nós criamos praticamente juntos. A família dele, eu adoro a família dele. Hoje em dia praticamente só tem o Edson, mas o resto dos irmãos já faleceram, Dona Ermelinda e seu Jaime também já faleceram. Mas eu sempre tive um contato muito grande com o Dida, exatamente por essa amizade, desde a gente era pequenos ainda, quando eu vi o Dida jogando na Praça da Cadeia, e depois jogando no CCA, se transformando ídolo do Flamengo. Só um momentinho. Praça da Cadeia. Aonde é a Praça da Cadeia? A Praça da Cadeia, ela ficava ali de frente o quartel da Polícia Militar, que hoje tem um shopping, né, ali era a Praça da Cadeia, porque a cadeia ficava exatamente naquele local. E ali era um espaço vazio que tinha ali, o pessoal se jogava futebol ali, a garotada jogava futebol ali. E você também? Também. E ali era onde tinha os grandes valores que depois apareceram no futebol alagoano, jogando lá na Praça da Cadeia. E o interessante é que os presidiários tinham a visão do local onde se jogava futebol. Dos jogos, né? Eram os grandes torcedores da época, eram os presidiários. Bolas, bolas e bolas. Bolas de futebol, bolas de basquetebol, bolas até de futebol americano. Não é isso, Lautinei? Exatamente, aí tem quase todos os tipos de bola. Futsal, o waterpolo, basquete, voleibol, futebol principalmente. E essas bolas, na grande maioria, são de decisões de campeonato. Às vezes, campeonatos alagoanos também, campeonatos das divisões de base, principalmente das comunidades carentes de Maceió, que nós tínhamos esse campeonato, e a gente sempre guardava essas decisões. E temos também bolas interessantes aqui, a bola daquela que você falou, do Rubik, não é nem futebol americano, né? É do Rubik que está ali. É essa? Posso pegar? Posso pegar? Pode, sim. Nossa, não. É muito pesada. Nossa. É aquela colou aqui. Essa aqui. Interessante a bola. A bola não é redonda. Não. É a bola do Rubik, que deu, inclusive, a origem ao futebol de campo, né? Porque essa jogada com a mão, que é o Rubik, e passou o futebol a jogar com o pé. Isso já na Inglaterra, quando começou realmente o futebol a ser jogado somente com o pé, porque antigamente se jogava com o pé e com a mão. Eu me lembro, sabe, Lautinei, interessante observarmos isso, eu me lembro que falavam na minha casa que o meu avô, Crisanto do Nascimento Carvalho, tinha mandado trazer uma bola de futebol da Inglaterra para os meus tios jogarem. E eles jogavam no CRB, não pelo CRB, eles jogavam pelo CRB, que aliás você está tão encostadinho no banner do CRB. Estou ficando com pulseira aqui. Mas eu sou CRB, aí nós estamos agora em empates, né, Lautinei? Porque eu já percebi, meu telespectador, que apesar dele ter pegado, porque é verbo abundante, eu pego a bola vermelha, ele é mais ligado ao azulzinho, ao azulino, é ou não é? Exatamente, e porque eu comecei jogando futebol no CSA, era com o Dida, com aquela turma toda, então isso e antes mesmo eu já torcia pelo CSA, por uma simpatia talvez por ser o time do povão, já que o CRB sempre foi mais da elite, da Pajuçara. E com isso me fez realmente um azulino. Eu não sou torcedor fanático, eu gosto de ver o bom futebol. A CRB era elite? Era, o CRB era lá da Pajuçara, o CSA era lá da Bebedouro, Mutange, por ali, né? Mas o CSA sempre teve negros. O CRB, quando começou jogando futebol, não tinha negros. É aquela coisa de antigamente, que hoje é uma bobagem. País colonizado. E que eu não gosto muito disso, não. Mas o CRB, eu gosto de ver o bom futebol. Quando o CRB está jogando o Campeonato Nacional e o CSA não está jogando, eu estou torcendo pelo CRB, porque afinal de contas é o futebol de Alagoas que está em jogo. Então eu torço pelo CRB. Quando joga CSA e CRB, não. Então, claro que eu vou torcer pelo CSA. Mas quero sempre ver um bom futebol. Vamos para o lado do CSA? Vamos para o meu lado. Parou a coceira, Lautinei Perdigão? Que ele estava se coçando do lado de lá, eu não digo nem porquê. Mas realmente é uma presa grande quando a gente vê as cores azuis
e branca do CSA. Pena o clube não está atravessando uma boa fase. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom torcer pelo Clube das Multidões. Ele ama o CSA. Mas não tem problema não, porque eu amo o CRB. Então aqui nós estamos em empate, não é isso, Lautinei? E, como sempre, o CSA e o CRB são clubes amigos. Só que, às vezes, as torcidas extrapolam. Fala um pouquinho sobre torcida. Antigamente, eram torcidas, uma torcida para cada clube. Não existiam essas facções, torcidas organizadas, que hoje brigam, que hoje machucam uns aos outros, que vão para o campo não para ver um bom futebol, ver um jogo de futebol, eles vão para brigar. E isso é que me deixa triste e já fez com que eu me afastasse um pouco do futebol, exatamente por causa disso. Porque a gente vem para o estádio, vê o bom futebol e às vezes a gente vê briga perto, vê briga na rua, coisas que às vezes não tem sentido nenhum. O futebol deve trazer amigos, deve apertar laços de amizades e não desapartar essas amizades, que muitas vezes as amizades deixam de existir por causa do futebol e por causa de bobagem. E até tem um dito que diz assim: não se deve discutir com amigos política, futebol e filosofia. Eu acho que filosofia ainda dá para discutir, mas política e futebol não dá. Não é verdade? Eu nunca discuti futebol. Às vezes eu tenho uma opinião, um colega tem a opinião dele, eu respeito a opinião dele e não peço para respeitar a minha, mas eu procuro sempre sair de fininho, evitar prolongar a discussão, porque aí eu sinto que eles querem dar duro com a opinião dele, que é diferente da minha. Então, para a gente não brigar, para a gente não haver... Dizem que dois brigam quando os dois querem, né? Aí a gente procura se afastar para que não haja problema. Estamos vendo aqui com Lautinei que o Museu do Esporte é muito mais completo do que se imagina. Nós temos aqui um mini auditório. Esse mini auditório você utiliza como? Ou as pessoas utilizam como, Lautinei? Olha, quando eu fiz muita pesquisa em Instituto Histórico, a biblioteca e outros lugares, eu sempre via que era um silêncio muito grande, que a gente tinha um respeito muito grande assim pelas coisas. E a gente, vamos dizer, eu ia fazer a pesquisa, voltava, depois voltava, passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos fazendo essa pesquisa, e as coisas eram sempre as mesmas que eu via. Então eu, com meus botões, eu sempre disse, no dia que eu conseguir fazer um museu dos esportes, eu vou fazer um negócio mais dinâmico. Eu vou fazer um negócio que tem um auditório para fazer palestras, para conversar. Aqui a gente faz Cantinho da Saudade, homenageia personagens falecidos e vivos. Tudo direcionado para o esporte. Tudo do esporte. Aqui, quando a gente recebe escolas e colégios, os alunos sentam nessas cadeiras e eu converso com eles aqui. Enfim, aqui já teve Câmara Municipal, fez reuniões aqui. Várias solenidades aconteceram. Lançamento de livro, também, que eu mesma já vinha uma. Teve lançamento do livro, inclusive do famoso Newton Santos, a enciclopédia do futebol, bicampeão do mundo pelo Brasil, esteve aqui, pediu para fazer o lançamento do livro aqui e nós fizemos com ele. Inclusive um velório. O José Sebastião Bastos, que durante muitos anos foi presidente da Federação Alagoana de Esportes e hoje é a Federação Alagoana de Futebol, ele sempre dizia à família que se o dia que ele morresse, ele queria que o velório fosse aqui no Museu dos Esportes. Que coisa interessante. Repete o nome de quem foi o velório aqui no museu. Um dos personagens muito importantes no nosso futebol, José Sebastião Bastos Bastinhos. Nós conhecemos ele como Bastinho. Foi um personagem maravilhoso e que durante muitos anos bateu o recorde de presidente da federação. Interessante. O museu é completo. Eu já perguntei, ele disse que não sabe, mas eu pesquisei, tem mais de 450 metros quadrados. Por aí, né, Lautinei? Mais ou menos. Ou mais? Mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Eu quero agora mostrar, porque Lautinei, além de coordenar o museu, amar esporte, é escritor. Lautinei é escritor, como eu já havia dito. Fala um pouco sobre seus livros, Lautinei. Eu escrevi 4 livros e um deles não está aqui, porque eu estou refazendo, e ele é a memória fotográfica do futebol alagoano.
Mas o primeiro foi em 1970, que foi isso aqui, Futebol Alagoano, através dos tempos que é o pior livro que eu fiz, não gostei não. Também foi meio apressado, foi para a inauguração, Napoleão Barbosa, quando me pediu em cima da hora. Quando a gente mandou, não houve uma revisão lá na editora e foi meio complicado. Um dia espero refazer todo ele para que a gente mostre como a gente gostaria de ter mostrado naquela época. Depois veio a história do futebol alagoano, o Arquivos Implacáveis. Arquivos Implacáveis era um comentário que eu fazia no Jornal de Alagoas e na Gazeta de Alagoas durante muitos anos, passou uns 40 anos, Arquivos Implacáveis, que ficou marcado na nossa passagem pela parte gráfica da imprensa esportiva, que foi em 1981. Aquela lá foi em 1986, foi No Mundo da Bola, que foi crônicas escritas por mim ao longo da minha vida esportiva, também na parte gráfica, na parte que eu fiz escrevendo para Gazeta de Alagoas, Jornal de Alagoas e outros jornais também. E esse último é uma segunda edição desse daqui, aqui, História do Futebol Alagoano, Arquivos Implacáveis. Aliás, a Graciliano Ramos, a editora Graciliano Ramos, está fazendo a terceira edição, que deve fazer o lançamento, se não for agora em julho, em agosto ele deve fazer esse lançamento da terceira edição. Esse foi realmente o melhor. Este é o escritor Lautinei Perdigão, além de esportista, desportista, esportivo, pai de família, colecionador, porque tudo que tem aqui é de quem, Lautinei? É nosso. É nosso. Dessa vez ele respondeu, é nosso, porque foi ele que conseguiu, foi ele que cadastrou e ele que emprestou, certo? Exatamente. Agora eu sempre digo que é nosso, porque se eu não tivesse o apoio, principalmente da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, das minhas netas, eu não estaria onde eu estou hoje. Eles sempre me deram o maior apoio, sempre me ajudaram. Aqui já houve momentos difíceis de atravessar. Certa vez passamos até 5 meses com o museu fechado por problemas aqui, mas elas sempre me deram o maior apoio. Então eu não poderia nunca colocar esse lado bom da minha família me ajudando. Este foi o agradecimento de Lautinei Perdigão, como suas últimas palavras aqui na entrevista de hoje para o programa Gente da Gente com Cláudia de Bulhões. Um momentinho que já voltamos. Vamos para as nossas mensagens internas. Sou Cláudia de Bulhões, assistente social e psicóloga. Escrevi o livro Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir, junto aos internautas. Livro simples, mas que você vai saber do que se trata o famigerado mal do século, que é o mal de Alzheimer. Dentro do nosso livro também tem alguns exercícios para prevenção ao mal de Alzheimer. Caso você queira adquirir, veja este endereço aqui e entre em contato. Aprenderam alguma coisa sobre o futebol, ou mais ainda do que já sabiam, com Lautinei Perdigão? Eu, Cláudia de Bulhões, amei, porque em futebol eu entendo pouco ou nada. Só sabia quando era gol. Como dissemos no programa da semana passada, o nosso corpo trabalha em X, porque o cérebro é dividido em hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito. E o hemisfério cerebral esquerdo, tudo que acontece nele reflete do lado direito do nosso corpo. E o hemisfério cerebral direito, tudo que acontece nele reflete no nosso lado esquerdo. Agora falaremos sobre
Como foi dado o nome Alzheimer? Geralmente, todas as doenças levam o nome de quem as descobriu. Quem descobriu o mal de Alzheimer foi o alemão Alois Alzheimer, em 1906. Como ele descobriu, ele tinha 2 pacientes. E esses 2 pacientes foram perdendo o raciocínio, foram perdendo a mobilidade, foram perdendo todo o sentido de vida. Ficou como se fosse um corpo sem espírito. Interessante observarmos e pensarmos o que é um corpo sem espírito. Ou seja, é um corpo que não entende nada, não sabe de nada. Em 1906, novamente repito, em 1906, esses pacientes faleceram e Dr. Alzheimer solicitou à família que pudesse fazer uns exames laboratoriais com esses pacientes. Exames esses que hoje seriam uma necrópsia, mas digamos que são exames patológicos, que só podem ser feitos em pacientes que tenham morrido. Aí uma grande dificuldade do diagnóstico do mal de Alzheimer, porque os médicos, com a sua grande experiência, eles olham um paciente pelos sintomas e automaticamente eles sabem se é mal de Alzheimer ou não. Mas, para diagnosticar 100% fidedigno, seria necessário um exame anátomo-patológico. Como que iria ser feito um exame anátomo-patológico do cérebro? Impossível. Então, os médicos começam a tratar o seu paciente com os remédios para o mal de Alzheimer. Realmente, os médicos, com a sua experiência e a sua vivência no dia a dia, conseguem diagnosticar sem fazer este exame. Mas, uma coisa delicada, repito novamente, delicada, é o que pode ocorrer. Algumas vezes pode ocorrer uma iatrogenia. Vocês já ouviram falar em iatrogenia? Iatrogenia é o remédio fazer a doença. Ou seja, é diagnosticado um mal de Alzheimer sem ser mal de Alzheimer. Ao paciente tomar o remédio indicado para o mal de Alzheimer, ele faz a iatrogenia. Aquele remédio vira um iatrogênico. Aí ele faz dentro de si o mal de Alzheimer. Complicado. O mal de Alzheimer, ele se caracteriza pela demência senil. O que é demência senil? A demência senil é uma perda irreversível de todas as atividades da pessoa, quer sejam cerebral, quer sejam de movimento, quer sejam qualquer atividade laborativa, de pensamento, é uma demência senil. Como que é caracterizado? É em 3 fases. Daqui a pouco nós falaremos sobre essa fase. De vez em quando me perguntam, doutora Cláudia, porque eu também sou psicóloga, doutora Cláudia, qual a diferença entre arteriosclerose e mal de Alzheimer? Ora, todo mundo antigamente, pelo menos no meu tempo, sofria de arteriosclerose. E hoje é tudo mal de Alzheimer. Arteriosclerose é excesso de gordura nas células, nos neurônios. Garanto como quase ninguém sabe disso. E o mal de Alzheimer é um ressecamento dos neurônios, fazendo com que acometam, ou seja, aconteçam cicatrizes. E essas cicatrizes são chamadas placas senis. Após nós sabermos que placas senis são as células, ou seja, os neurônios que ressecam formando cicatrizes, e até mostramos anteriormente,
Nós vamos parar por aqui, porque no próximo programa nós vamos falar das fases da doença do mal de Alzheimer. O programa Gente da Gente, na tela do canal 22 da Grade da NET, que é a TV Maceió, e nas TVs via internet, Gente da Gente e Maceió Agora, vai prestar uma homenagem aos aniversariantes desta semana. Vamos cantar parabéns à medida que a gente for apresentando. Aniversariante Morgana Bittencourt. Linda, maravilhosa. Aniversariante Pedro Onofre de Araújo. Grande escritor, meu amigo. Aniversariante Paulo Oliveira. Trabalha conosco há longo tempo. Ele é o papa dos computadores. Paulo. Minha querida Amélia Manhães, lá de Niterói, que nos assiste via TV pela internet. Grande rotariana, trabalho exemplar nas creches locais. Amélia querida. Manuel Melo. Quem não conhece do nosso tempo, o Manduca? Minha querida, para você meus parabéns, muitas felicidades. É para você, Rosiane Sarmento, maravilhosa amiga de todas as horas. Rosiane Sarmento, querida, que Deus lhe proteja. Paulo Silvestre de Moura, o Paulinho, o grande cirurgião plástico, que é sonho de todas as mulheres fazerem plástica com meu querido diretor Paulo Cajueiro. Paulo, força para nos aturar, porque esse pessoal que apresenta programa na sua TV é a estirpe do dragão, mas lhe dá muito trabalho. Beijo, meu sobrinho Benito Rocha, parabéns para você. Bem-vindo, Benito. Francisco Silvestre, querido amigo, o grande Silvestre, o homem que coloca os idosos para frente, o homem que é professor e é um exemplo das pessoas que com a idade que ele tem e a minha idade não tem mal de Alzheimer. Francisco Silvestre, para a semana traremos mais aniversariantes. Se você tem um aniversariante na semana, escreva para nós através do Fale Conosco, do www.gentedagente.net e diga, é aniversário de fulano. E me envie foto que colocaremos aqui na sua TV Maceió e na sua TV Gente da Gente e na sua TV Maceió Agora. Há poucos dias, nós tivemos um evento simples, porém muito significativo. O Gente da Gente ofereceu um troféu, ofereceu um título à mulher Gente da Gente. Foram escolhidas mulheres que se sobressaíram nas lideranças de Alagoas e do Brasil. Mulheres líderes na sua especialidade, no seu profissional. E teve um momento ímpar. Nós conseguimos juntar no palco duas mulheres de mundos diferentes que vocês vão ver agora. Vânia Teixeira, a marisqueira do Sururu do Capote, e a coronel Helenise Ferreira, maravilhosa. Vejam. Com histórico de lutas pelos oprimidos de várias comunidades, atualmente na comunidade do Sururu do Capote. Vânia é uma pessoa que merece mais aplausos. Aplausos, eu vou dizer. Vânia, fala.
de desocupação do Sururu do Capote, que tudo foi inundado, estava dando choque, crianças levando choque. O que e com quem você conseguiu levar esse pessoal lá para a cidade de Sorriso? Bem, a gente foi em parceria com o Conselho Tutelar, né, Sheila Rocha, uma grande companheira minha de luta, né, meus companheiros também presentes aqui, que é uma dificuldade grande, mas em primeiro lugar é Deus na vida da gente, porque é difícil querer fazer com que as pessoas acreditem. Olha, eu vou pedir uma salva de palmas novamente para Sheila Rocha e agora as duas companheiras que estão presentes para levantarem, para ganharem também palmas. Por favor. E Sheila Rocha estão presentes. Agora eu vou convidar uma pessoa importantíssima na vida das academias, na vida de tudo. Vou convidar Coelho Neto, que ele é o presidente da Academia Brasileira dos Psicólogos. Eu vou convidar, vem até nós, Coelho. Para oferecer esse certificado, que eu considero a grande Vânia Teixeira, porque a mulher gente da gente é a mulher líder, é a mulher que batalha, é a mulher que luta, como Vânia Teixeira, Maria Emília Clark, Selma Brito, Tereza de Bulhões, Emilde e as outras que estão aqui. Vânia, receba. Vânia Teixeira, receba este certificado, mulher gente da gente, como peça comunitária. Você merece. Agora nós gostaríamos de convidar também uma outra mulher, mas uma mulher também de grandes lutas, uma mulher que tem passado por uma reforma muito grande na sua instituição. Nós vamos convidar aqui Valdenice. Tereza de Bulhões, que é amiga de Valdenice. Valdenice é tenente-coronel da Polícia Militar de Alagoas, coordenadora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Tem histórico de luta e vida em função da erradicação de base das drogas. Senhores e senhoras aqui presentes, imagine a luta dessa mulher pegar crianças, tipo do Sururu do Capote, tipo lá da escola mais granfina que tem, para ensinar essas crianças na brincadeira e na valentia mesmo. E eu já perguntei a ela, você não tem medo de levar um tiro, não? Ela disse, tenho. Mas medo é uma coisa que dá e tem que se vencer, não é? Então eu convido, me traz aqui o certificado. Eu convido Tereza de Bulhões, que tem uma grande admiração pela Valdenice, eu sei que elas se amam, para entregar Valdenice, entregando esse certificado para você. Eu gostaria de homenagear todas as mulheres policiais, todas as mulheres que trabalham com as Forças Armadas, todas as mulheres como você que se dedica ao bem-estar, promover o bem-estar da família, das crianças, através de um trabalho maravilhoso contra as drogas. Parabéns a vocês. Agora eu quero, senhores, que observem um detalhe, o que nós juntamos aqui. Nós juntamos a policial e juntamos a maristeira. Não foi nada? E juntamos a maristeira. Porque para o gente da gente são iguais. Porque são mulheres de luta, são mulheres de garra e que enfrentam a realidade desse Brasil que nós estamos vivendo, não é, Selma Brito? Porque isso é muito importante para o gente da gente. Essa junção de dois mundos, que a gente pode falar, não é discriminação, não é nada. Não é isso, Sheila Rocha? Dois mundos, um policial e aquele que mora na favela. O jeito da gente é isso, gente. Nós não temos verbas
estaduais, municipais, federais. Nós temos 2 salários que vivem para isso, né, Tereza de Bulhões? O programa Gente da Gente, apresentado por mim, Cláudia de Bulhões, dá um beijo no coração de vocês e que me aguardem até para a semana.